de número 8. A partir do verso de número 24. Romanos, capítulo de número 8. A partir do verso de número 24. Acharam aí? Muito bem. Diz assim a palavra do Senhor, o nosso Deus, a partir do verso 24 do capítulo 8 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Senhor, nós, em nome de Jesus, queremos nos colocar nas Tuas mãos e pedir a Tua bênção, ó Deus, sobre as nossas vidas, e pedir ao Senhor, ó Pai, que nos ajude, ó Deus, no entendimento daquilo que Tu queres ministrar ao nosso coração nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Vira para o seu irmão e fala assim: você não sabe orar. Você não sabe orar. Você não sabe orar. Você sabe orar, João? Você não sabe orar, João. Você não sabe orar. Gente, a palavra do Senhor fala, é o apóstolo Paulo falando para nós, que nós não sabemos orar. Vocês viram aqui? Olha bem, porque não sabemos orar como convém. E o que me chama a atenção nesse texto é justamente isso que me chamou a atenção hoje. O que me chamou a atenção hoje foi justamente isso. Eu comecei a orar pedindo a Deus uma palavra, e Deus falou assim comigo: você tem que aprender a orar. Eu falei assim: eu posso, né? Eu como pastor... que isso, já estou há tantos anos na presença do Senhor. Aliás, como pode? Aí o Espírito Santo vem para mim e fala assim: não, você não sabe orar, não. Você precisa aprender. E isso me chamou a atenção porque, preste atenção no que eu vou dizer. Se nós falarmos sobre a Bíblia no modo geral, nós vamos falar que o Evangelho é o centro da Bíblia. O Evangelho é o centro da Bíblia. É o cerne. Todo o Antigo Testamento aponta para aquele momento. Todo o Novo Testamento depois aponta para aquele momento. Mas desde que, no século III, em que Agostinho, ou Santo Agostinho, ele começou a inquirir sempre sobre a questão da Bíblia, ele foi um dos primeiros que falou que o centro da Bíblia é Romanos capítulo 8. Ele falou assim: olha, não existe um outro capítulo que fala, se a pessoa quiser saber qual é a mensagem que tem ou que precisa saber, está no capítulo 8 de Romanos.
E a gente lê isso, a gente começa a olhar, é óbvio que o capítulo 8 é um resumo, é um resumão dos evangelhos. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E ele começa a falar sobre isso e vai desenvolvendo o seu pensamento sobre a questão do Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito é vida. E ele vai falando sobre a questão de ser filho verdadeiramente, de ser herdeiro. E ele vai chegando ao ponto de falar que, olha, vai chegar um momento em que nós vamos sofrer, e todo esse sofrimento te leva a um ponto só, a olhar para Deus. Mas chega um momento que ele fala justamente sobre esperança. E é aí que começa o nosso texto, e é aqui que eu começo a falar, que claramente ele fala que esperança, essa esperança que você vê, não é esperança. Não é esperança. Vamos lá. Se você está trabalhando, eu sempre gosto de citar isso. Se você está trabalhando numa empresa decente, né? Uma empresa legal, você tem esperança que no final do mês você receba? Não, você não tem esperança, você sabe que vai cair o dinheiro na sua conta. Vai cair o dinheiro na sua conta. Não é? Isso é óbvio que tem os seus percalços. Óbvio que coisas podem acontecer. Mas quando essas coisas acontecem, começa a desconfiar. Aí já não se torna mais esperança. Você fala assim, se torna desconfiança. Mas a certeza, para mim, é justamente isso. Quando aqui fala sobre a questão de nós, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Quero chamar a atenção de vocês para uma coisa muito séria. Tem coisa na sua vida que você ainda está aguardando? Mas você aguarda de que forma? Ah, Senhor, se vier bem, se não vier também, amém. Não é assim. Como é que você aguarda? Isso que você está aguardando. Com fé. Com fé. E aqui nós então entendemos que nós não sabemos orar. Porque muitas vezes nós pedimos para o nosso bel prazer. E eu vou dizer para você uma coisa clara. Olha, o apóstolo Paulo, ele vem aqui sutilmente. Ele fala assim, não, nós não sabemos orar como convém. Tiago vem dando uma lapada na gente, falando assim, que, deixa eu dizer. Vocês não recebem porque vocês pedem com motivo errado. Para o seu bel prazer. O Tiago, ele vai diretamente no assunto e fala assim, não, vocês pedem e não recebem porque pedem mal, porque pedem para o seu bel prazer, simplesmente para aquilo que está no teu coração. Aí, como não orar para satisfações próprias? Gente, deixa eu te fazer uma pergunta. Como eu não orar para minha satisfação própria? Eu estou sendo leviano se eu falar aqui, não vou orar pela minha satisfação própria. Você precisa orar para a sua satisfação própria, sim. Mas você precisa estar alinhado com a vontade de Deus. Senão você vai continuar orando para o seu bel prazer. E eu quero dizer para você uma coisa, todas as vezes que nós oramos, simplesmente para suprir o nosso prazer, nós temos problema. Eu estava falando um dia desse, e eu estava falando sobre a questão de carência. Homem carente, mulher carente,
é um bicho extremamente perigoso. Estou falando sério. Faz coisa que depois fala, por que eu fiz? Quero dizer para vocês, já falei uma vez, vou falar de novo, e eu quero que vocês prestem atenção e anotem isso no coração de vocês. Carência não é para ser suprida, é para ser curada. Isso eu aprendi na minha aula de psicologia muitos anos atrás. O professor Josias falava isso comigo. Falava isso com os pastores, preste atenção, carência não é para ser suprida, é para ser curada. E quantas vezes nós pedimos ao nosso bel prazer para o quê? Satisfazer as nossas carências. E enquanto nós fazemos isso, amados, nós não estamos sabendo orar. E eu quero dizer para vocês que pedir para as nossas satisfações é importante, eu vou voltar a dizer, é necessário. Mas será que as suas petições estão alinhadas com aquilo que Deus quer para você? Hoje nós ouvimos aqui, claramente, a nossa irmã falar que Deus, Ele fala conosco, Deus quer revelar a nós as suas vontades, Deus quer falar, ministrar ao nosso coração. Mas se a gente não consegue nem sequer conversar com Ele ou ouvi-lo, então a gente precisa muito de mudança. Eu estava ali orando e eu sempre falei com Deus, Senhor, muda o meu coração. Tudo que há em mim precisa ser mudado, muda, vai mudando, vai transformando. É difícil, Senhor, às vezes eu mesmo tenho dificuldade comigo. Mas eu preciso ser mudado, eu preciso ser transformado. Amados, nós não estamos sozinhos nessas dificuldades. Eu acredito que todos nós aqui, todos nós, passamos por essas dificuldades. Cada um na sua, ou com a sua dificuldade. Os discípulos não sabiam orar. Se você vai em Lucas 11, e aí, amados, como isso é sério. Eu quero dizer para vocês, eu escrevi um negócio aqui que eu vou ler. Vou ler para vocês. Pode ser palavra minha, tá? Jesus, ele lança a mão dessa ironia que ele fala, né? Ô, você não pode acrescentar um cobre na sua vida, você não sabe nem o que você vai pedir, rapaz. Rapaz, eu estava pensando nisso. É para mostrar quão ridículo é a nossa ansiedade. Louco. Essa noite pedirão a sua alma. Quão ridículo é nós sermos ansiosos. Gente, tem gente que é tão ansiosa que a conta vai vencer dia 30. Ele já começa a dar dor de barriga agora, dia 15. Passa o mês todo dando problema, dor de cabeça, e começa a perguntar, e o que eu vou fazer? Calma, basta cada dia o seu. Poxa, lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Só nos resta aprender. Então, amados, o que faz uma pessoa ansiosa? A pessoa ansiosa, ela vive exigindo. Para pensar nisso. A pessoa ansiosa, ela vive exigindo. Ela exige dela mesma, ela exige do outro, ela exige para que aquilo aconteça. Muitas vezes não age pela fé. É preciso que a gente seja curado, amados. É preciso que nós aprendamos a orar. Terceiro ponto, aprender a orar é aprender a confiar que a nossa oração ao Pai conta com a intercessão do Senhor Jesus Cristo e a interpretação do Espírito Santo. Aprender a orar é entender que Jesus Cristo
é o nosso mediador, que Ele tem prazer em te ouvir, Ele tem prazer em te ajudar, Ele quer, foi por isso que Ele desceu da sua glória e veio aqui na terra e morreu por mim e por você, porque Ele quer fazer por você, Ele já demonstrou com a própria vida. E nós, bichinho de Jacó, a gente sempre vive aqui se remexendo de um lado para o outro. Nós precisamos aprender a orar e acreditar que Jesus Cristo quer o melhor para nós. Amados irmãos, oração não é uma fórmula feita. Oração, sempre há um mistério em volta da oração. Sabe por quê? Porque nem sempre é sim. Também nem sempre é não. Mas quase sempre, meu filho, eu estou trabalhando para que isso aconteça na tua vida. Então aguarde. É um mistério. Quarto ponto, aprender a orar é aprender, olha o que nós, foi no princípio aqui, é aprender a ver a glória de Deus ser revelada. Pouquinho antes aí, nós não lemos, mas eu vou ler para vocês, verso 18 do capítulo 8 de Romanos, diz assim: porque para mim, olha o que o apóstolo Paulo fala, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Escute, a glória a ser revelada em nós. O apóstolo Paulo está falando justamente, aprender a orar é aprender a ver a glória de Deus ser revelada na nossa vida. Amados, deixa eu dizer para vocês uma coisa. Cada um de vocês aqui que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, vocês estão vendo a glória de Deus ser revelada na sua vida. Uma cura, uma ministração, uma palavra, você está vivo, você está... O Senhor trazendo palavra todos os dias. Isso é a glória de Deus sendo revelada na tua vida. Você tendo um filho, você tendo um neto, você tendo uma casa, você tendo o que você tem, isso é a glória de Deus revelada na sua vida, e isso é através de oração. Amados, é dia após dia em que nós precisamos